Olá pessoal, bem-vindos ao Centro de Ensino Matemático e eu estou de volta para darmos continuidade à nossa playlist de análise combinatória. No primeiro vídeo eu comentei um pouco sobre o princípio fundamental da contagem, no segundo falei sobre fatorial e agora vamos falar sobre permutação. Essa permutação é a permutação simples, é aquela permutação onde todos os elementos são distintos. E permutação é sinônimo de troca, moçada. Tudo bem? Trocar objetos, elementos de lugares. Então, sejam N elementos distintos e N posições disponíveis para ordená-los, então o problema mais clássico onde cai esse tipo de situação é aquele problema de fila. Eu quero colocar N elementos em fila. Então, há quantos modos para eu preencher o primeiro lugar dessa fila? Bem, eu posso preencher com qualquer um dos N elementos. Uma vez que eu preenchi o primeiro lugar, haverá n-1 modos para preencher o segundo. Então, haverá n-2 modos para preencher o terceiro lugar, assim sucessivamente, até que o último lugar dessa fila só haverá uma única maneira de preenchê-lo. Bem, pelo princípio fundamental da contagem, basta que eu multiplique todas essas possibilidades. Logo, a permutação de n elementos distintos será simplesmente n vezes n-1 vezes n-2, assim sucessivamente até chegar no número 1, que é propriamente a definição de n fatorial, comentada na nossa última aula. Perfeito? Agora eu vou levar este conhecimento para as questões. Ó, a primeira questão. Quantos anagramas possui a palavra Chile? Fernando, o que é um anagrama? Anagrama é um simples rearranjo das letras de uma palavra. Por exemplo, imagine a palavra paz. Com as letras da palavra paz, eu consigo ficar trocando essas letras de lugar. Ó, ZAP, ZPA, APZ e assim sucessivamente. Se observa que eu estou trocando as letras de posição e, se independente se há um significado ou não, essas trocas é o que a gente chama de anagrama. Tudo bem? A brincadeira é contabilizar quantas trocas é possível fazer. Então, quantos anagramas possui a palavra Chile? Você percebe que as letras da palavra Chile são todas distintas? Então, basta que eu contabilize. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Calcular a quantidade de anagramas é só fazer a permutação de 5 elementos, que é 5 fatorial. Resposta: 120 anagramas. Bem tranquilinho, né? Bem bebezinho. Olha a segunda questão. Vamos lá. O número de anagramas da palavra colega, em que as letras C, L e A estão juntas em qualquer ordem, é igual a... Bem, esse tipo de problema, eu até coloquei a ideia bem aqui para vocês. Toda vida que aparecer essa questão onde elementos precisam estar juntos, eu vou utilizar a ideia que eu chamo de ideia de bloco. Que ideia é essa? Você vai fazer efetivamente um bloquinho bem pequenininho e vai colocar dentro desse bloco as letras ou os elementos que precisam estar juntos. No caso da questão, C, L e A. São essas letras da palavra colega. Ou seja, restaram-me as letras O, E e G. Este bloco garante que as letras que estarão dentro dele ficarão sempre juntas, que é o que eu quero no problema. E a partir desse momento, eu vou passar a observar este bloco como um único elemento. A letra O como o segundo, letra E como o terceiro e a letra G como o quarto. Ou seja, para responder o problema, baste agora que eu permute esses 4 elementos de posição. Acontece, Fernando, que a permutação de 4 elementos é simplesmente 4 fatorial. Agora, Fernando, isto basta? Não, cara. Isso não basta porque no problema ele diz o seguinte, que as letras C, L e A estão juntas e em qualquer ordem. Significa dizer que eu preciso olhar para dentro do bloco. Pode ser dentro do bloco CLA, como pode ser LAC, como pode ser ACL, ou seja, eu também preciso permutar as letras que estão dentro do bloco. Como são 3 letras que estão dentro do bloco
e todas as letras são distintas, qual é a permutação de 3 letras? Não é 3 fatorial? Ou seja, moral da história, para eu calcular todos os anagramas, eu tenho que permutar as 4 letras totais e permutar as 3 letras que estão dentro do bloco. Fernando, 4 fatorial é 24. 3 fatorial é 6. Este E, toda vida que aparecer este E na análise combinatória, nós vamos multiplicar os resultados. Bem, basta fazer então 24 vezes 6. E quando eu efetuo 24 vezes 6, a resposta é 144 anagramas. Perfeito? Tudo bem? Um segundo problema, um pouquinho mais elaborado. Terceiro problema. 5 pessoas devem ficar uma ao lado da outra para tirar uma foto, sendo que 2 delas se recusam a ficar lado a lado. O número de posições distintas para as 5 pessoas serem fotografadas é... Bem, eu coloquei uma ideia aqui do que serve é igual a tudo menos o que não serve. Como é que utilizo uma ideia dessa? Bem, se nesse problema eu tenho 5 pessoas em que 2 delas se recusam a ficar lado a lado, o que não serve? Não vai servir aquele caso em que essas 2 estão lado a lado. E para que 2 elementos estejam lado a lado, a ideia que eu utilizo é a ideia anterior, que é a ideia do bloco. Tudo bem? Moral da história. Vamos calcular primeiro o tudo. O tudo é o total de maneiras que 5 pessoas devem ficar lado a lado para tirar uma foto. Como eu não sei quem são essas 5 pessoas, eu vou denominá-las por letras. A, B, C, D e E. Então, Fernando, de quantas maneiras eu posso efetuar troca entre 5 elementos? Não é a permutação de 5 elementos? Perfeito? Então, a permutação de 5 elementos é justamente o 5 fatorial, que vai dar como resposta 120. Calculei o tudo. Agora, o que não serve para este problema? O que não serve é aquele caso em que 2 pessoas estão juntas. Ou seja, eu vou utilizar a ideia do bloco. Eu vou colocar no bloco, e neste bloco eu coloco as pessoas para ficarem juntas. Como ele não diz quais são as pessoas, sem perda de generalidade, tanto faz. Eu vou colocar, por exemplo, A e B, restando assim as pessoas C, D e E. Lembrando, este bloco é meu primeiro elemento, o C o segundo, D o terceiro e o E o quarto. Há quantos modos de permutar 4 elementos, Fernando? Na permutação de 4, perfeito? É simplesmente 4 fatorial. Permutação de 4 é 4 fatorial. Mas isso basta? Não, né? Eu tenho que permutar os 4 elementos e permutar os elementos que estão dentro do bloco. Bem, dentro do bloco eu tenho 2 elementos. Como são 2 elementos distintos, basta fazer a permutação de 2 elementos, que é 2 fatorial. Lembra? 4 fatorial é 24, 2 fatorial é 2, e o E dá resultado a multiplicação. Portanto, 24 vezes 2 é igual a 48. Com isso, se tudo é 120 e o que não serve é 48, significa dizer que a resposta do meu problema, ou seja, o que serve, será igual a 120 menos 48. Sendo assim, 72 maneiras, disposições distintas para serem fotografadas essas 5 pessoas. Tudo bem? Então, com isso, eu agradeço e sigam mais para os mais vídeos aí para vocês. Valeu, pessoal!